Oi, gente, tudo bem com vocês? Falaremos hoje sobre hierarquia de um decreto. Estamos entrando, então, numa etapa da escala das normas constitucionais. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui para você? Com as medidas que foram adotadas em função da pandemia do novo coronavírus, muitos questionamentos com relação aos decretos. Aí eu estou trazendo o assunto de volta, porque muita gente tem questionado qual que vale mais, o que o meu prefeito editou, ou o que o governador tem editado, ou o que o presidente da República tem trabalhado. Então precisamos esclarecer alguns pontos que têm sido abordados aí no noticiário, mas mostrar as diferenças se há hierarquia entre os decretos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, hein? São dois, olha só. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você aqui uma coisa. Se você gosta desse tipo de assunto, dê um like, curte aí, ou compartilhe, inscreva-se no nosso canal, ou então envia para alguém que goste deste assunto e esteja querendo se inteirar mais. Isso motiva a gente aqui do outro lado, sabia? Então, eu vou ficar muito lisonjeada com você se você puder fazer isso por mim. Então, sem mais, bora pro vídeo, a gente vai falar sobre hierarquia de decretos. Existem dois tipos de decreto dentro do ordenamento jurídico brasileiro: os decretos legislativos e os decretos regulamentos, chamados decretos do Poder Executivo, ou os presidenciais, que é o que a gente vai abordar agora. Mas há distinção entre eles: decreto executivo e decreto do legislativo. E para essa etapa, uma melhor compreensão, vamos falar dos decretos emitidos pelo Executivo. O decreto não tem finalidade de se tornar uma lei, como uma medida provisória. Pelo contrário, eles são instituídos, eles surgem para regulamentar alguma lei que esteja vigente ou que esteja incompleta e precisa de adequar aí algumas especificações. Portanto, temos sim o decreto legislativo de competência exclusiva do Congresso Nacional, exemplo, tratados, acordos ou atos institucionais, aprovado tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Beleza com esse termo? Tá tudo ok? Então, se tiver dúvida, já sabe, estamos por aqui para poder te auxiliar, tá bom? Eu também aprendo, já falei aqui muitas vezes, aprendo muito com vocês. O que a gente vai pegar então? Esse último exemplo que está na mídia, esse decreto do Poder Executivo, que está em função de quê? Ele veio para a limitação do funcionamento do comércio e do isolamento social. E aí a gente pega decreto 13.344, substituindo o anterior, que foi o 10.282, com base numa lei, 13.979. E aí fala dos serviços públicos, das atividades essenciais, e todos têm sua competência, desde que respeite a Constituição Federal, que é a nossa lei maior do ordenamento jurídico, e em sua composição há sim os atos normativos. E se você ler o decreto que pegamos agora, estou deixando aí para você ler também, você vai ver que o presidente usa do dispositivo da sua atribuição, que está prevista no artigo 84, beleza? A pergunta então que tem sido repercutida nos últimos tempos é se o decreto do presidente da República, ele prevalece dos demais. E qual que estaria valendo? Do meu prefeito, o que o governador editou? Uma confusão só. A primeira resposta que eu tenho com base nos estudos que eu fiz é que, de fato, não há uma hierarquia com referência à lei. Por exemplo, eu não posso fazer uma classificação: a lei do meu governador é mais importante, a do meu prefeito é mais importante, do presidente é mais importante. Em caso de questões envolvendo conflito entre essas normas, aí o judiciário entra para falar a aplicação do caso concreto. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ele falou que a competência de abrir os comércios era aí dos chefes dos poderes, ou das prefeituras, ou com relação ao governo de estado.
Então, o que a gente teve com relação a esse caso? Governadores de diversos estados decidiram, então, manter fechados os salões de beleza e barbearia e academia de ginástica, atribuindo a decisão do STF, que confere ao chefe do executivo na esfera estadual de independência entre os poderes. Então, sobre a competência, o artigo 24 da Constituição Federal, ele define a chamada de competência legislativa concorrente própria, que determina que a União ela criará as normas gerais e os estados determinarão as normas suplementares conforme os parágrafos do artigo do município. Então, o que a gente pode pontuar aqui agora para você? Assim como as normas nascem do preceito constitucional, então todos têm que obedecer à Constituição, beleza? E ela conferiu a condição inédita, né, ao município de considerar a sua porção autônoma. Então, na sua cidade se tem um prefeito, esse é o chefe do executivo municipal e ele tem a prerrogativa de auto-administração e de autogoverno. Estou deixando para você algumas notícias aqui de prefeitos, né, com decretos para você fazer uma comparação. E se você já ouviu aquele ditado, o presidente da República pode muito, mas ela não pode tudo, pelo que convém, nesse instante, lembrar que, mesmo no menor município que prevaleça o poder local representado por seu prefeito, pois a Constituição Federal é a lei maior do ordenamento e ela confere essa composição a esse chefe do executivo também. Ó, tem até essa pirâmide aqui, no topo aqui está a Constituição. Tudo que está abaixo aqui precisa estar de acordo com a Constituição Federal, beleza? E se um decreto for municipal, ele precisa estar também, não ferir nenhum princípio na Constituição do Estado. Aqui é a de Minas Gerais, é a Constituição de Minas Gerais. Mas a lei orgânica, ela precisa de estar de acordo aí, não ferindo, para não ter nenhum conflito. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. E se você gostou, compartilha, curte aí, porque ajuda a gente a movimentar por aqui, tá bom? Muito obrigada por tudo e até a próxima.